seja bem-vindo novamente. Chegamos à nossa aula de número 6. E aqui nós vamos tratar de um outro sub-ramo do direito. O direito processual do trabalho, também de vital importância para o seu entendimento no bojo do direito do trabalho. O que vem a ser esse direito processual do trabalho? Trago aqui mais um conceito. É um ramo autônomo do direito que também, através das suas normas gerais, ou seja, princípios e regras, ele tem como objetivo maior promover a pacificação justa dos conflitos individuais, coletivos e difusos, existentes de maneira direta ou indiretamente nas relações de emprego e de trabalho. Ou seja, ele trata de tudo que envolve as relações de trabalho e de emprego. Como também ele regula, ele determina, ele regulamenta o funcionamento dos próprios órgãos do Poder Judiciário relativamente à justiça do trabalho. É para isso que serve o direito processual do trabalho. Mas eu trago para você alguns conceitos, alguns institutos bem pontuais, e eu vou trabalhar com cada um de vocês, mas perguntando. Certamente você já ouviu falar da maioria deles, mas será que você sabe efetivamente do que se trata cada um deles? Vamos ver. Primeiro, o que é uma ação? Ação. Uma ação judicial na área trabalhista. Você certamente já ouviu falar disso, talvez até já tenha participado de uma ação, é isso? Uma ação é a mesma coisa que um processo? Você liga, por exemplo, para o seu advogado, diz assim: "Ô doutor, tudo bem? Como está você? Eu só estou ligando para saber como está a minha ação aí, não é?" Você está querendo saber o quê? Em que momento que está aquele pleito seu? Mas, por mais que muita gente pense da mesma maneira, a ação é diferente do processo. Tá? A ação é só um direito a ser exercido. Então você exerce ou não uma ação. Se você quiser exercer esse direito, você vai procurar um advogado normalmente, mas poderá até ser sem advogado, a depender da situação. E ele fará o quê? Uma petição inicial, você exercendo o seu direito de ação, e ele vai distribuir essa petição inicial. E nós já vamos falar disso pontualmente quando falarmos do processo. Aí sim você exerceu o seu direito de ação. E o processo se iniciou através da distribuição da petição inicial. Quando justamente o Poder Judiciário vai saber dos seus pleitos. Tá bem. Você já ouviu falar de lide? Lide. Lide é quando o litígio judicial se instala a partir da citação da outra parte. A outra parte, o empregador, por exemplo, ficou sabendo que você está exercendo o seu direito de ação. E aí a lide então se instalou. É o litígio judicial. A demanda nada mais é do que isso, do que você exercendo o seu direito de ação, você distribuiu a sua petição inicial, você demandou judicialmente. A partir do momento em que a secretaria de determinada vara do trabalho recebeu aquela tua petição inicial, e hoje praticamente no Brasil inteiro, pelo meio eletrônico, ela vai formalizar aquilo, ela vai formar os autos do processo, com uma capa processual, onde as informações mais necessárias estarão presentes, quem são as partes, o número do processo, do que se refere, a partir de quando foi distribuído e etc. É um caderno processual, na realidade chamado de autos. E todos os elementos posteriores, ou seja, petições, despachos, eles serão juntados numericamente, ou seja, cada um deles vai ter um número, aos autos do processo, formando então o caderno processual até o seu término. O processo, então, bem dizer, digamos assim, é tudo isso. Então, quando começa o processo? E o que é o processo? É tão importante que nós vamos ver ele pontualmente. O processo trabalhista nada mais é do que a forma encontrada pela legislação
de trazer o Estado para determinar aquela situação, dar um fim àquele conflito existente. A parte que se sente mais prejudicada aqui fora, na esfera judicial, não conseguiu resolver o problema, busca a ajuda judicial, através e exercendo o seu direito de ação, demandando judicialmente e começando o processo. Então o processo se inicia quando? Com a distribuição da petição inicial. E nesse sentido, então, nós vamos gradativamente trabalhar com o processo. Distribuiu-se a petição inicial. Essa petição inicial, ela por sorteio, será distribuída para uma determinada vara. Às vezes, em determinada localidade, não existe mais do que uma vara. Então, será para aquela, mesmo sendo distribuída, será para aquela única vara existente. Nas comarcas com várias varas, por sorteio, será distribuída para uma determinada vara. Chegando àquela vara do trabalho, o que a vara, a serventia, assim chamada, fará? Ela montará os autos do processo, como nós falamos anteriormente. Montará os autos do processo, levará o juiz para analisar aqueles primeiros pleitos, que determinará se dará sequência ou não. Às vezes pedirá ao advogado do autor que emende aquela petição inicial, porque ali está faltando alguma coisa. Faz essa emenda e devolve a eles. Aí sim se citará a outra parte. O que é isso? É dar notícia à parte, através de uma notificação, de que fulano de tal está demandando judicialmente contra ele. Inclusive, já foi designada uma audiência de conciliação ou uma audiência una, a depender da situação. E que, se ele quiser, ele pode comparecer àquela audiência e se defender. É disso que se trata a citação. É, portanto, uma notificação, ou melhor, a primeira notificação que a parte ré ou a reclamada será notificada do que está acontecendo. Depois, todas as demais notificações para ambas as partes são chamadas de intimação. Então, notificação é gênero, de que citação e intimação são espécies. Muito bem. A outra parte foi citada, de que uma audiência foi designada. Muito bem. O que acontece nessa audiência? Veja, a conciliação era sempre bem-vinda nos processos judiciais, especialmente nos processos judiciais trabalhistas. Então ela pode acontecer a todo e qualquer momento. A depender do processo, no rito chamado de ordinário, é designada, inclusive, uma audiência especial de conciliação, em que as partes serão ouvidas sobre uma possibilidade de acordo. O juiz está ali para ouvir as partes, para saber se delas há alguma possibilidade de acordo. Se tiver acordo, aquilo que foi acordado, firmado, será lavrado a termo, as partes assinam presencialmente ou digitalmente e o processo acaba. Por quê? Porque houve um acordo. Não havendo um acordo nessa conciliação, será designada uma outra audiência, chamada audiência de instrução. A depender do processo, como por exemplo naqueles processos que o valor da causa, e toda causa deve ter um valor, for inferior a 40 salários mínimos, haverá somente uma audiência, chamada de audiência una, onde o primeiro momento será de conciliação e o segundo momento, não havendo acordo, já haverá a instrução. Nos processos, como regra, acima de 40 salários mínimos, haverá duas audiências. Uma de conciliação, que poderá terminar por ali, havendo acordo, e uma de instrução e julgamento, não havendo acordo na primeira. Onde, no primeiro momento, também se buscará a conciliação, não havendo, as partes serão ouvidas, as testemunhas serão ouvidas, se houver a necessidade de uma perícia, os peritos serão ouvidos, ou seja, tudo aquilo que as partes quiserem para instruir realmente o processo, para agregar aos seus pedidos e contrapedidos, não é verdade? Tudo isso, então, se fará na audiência de instrução.
Todo mundo foi ouvido, as provas foram produzidas e haverá então uma decisão. Normalmente se designa uma próxima audiência, chamada de audiência de julgamento, onde as partes não precisam estar presentes, e haverá simplesmente o quê? A decisão de primeiro grau, a decisão de primeira instância, chamada de sentença. Sentença, portanto, pode terminar com o processo. Ah, não termina obrigatoriamente com o processo, professor? Não termina obrigatoriamente com o processo. Por quê? Porque caberão aqui os recursos. Vamos pensar. Uma sentença deu ganho de causa totalmente ao empregado. O empregador pode ficar contente com isso? Não vai ficar contente, não é? Mas pode não recorrer. Se ele não recorrer e passar o prazo de recurso, aí sim o processo transitou em julgado, acabou o processo ali, começaria uma outra fase processual, que é o cumprimento de sentença, que é a execução daquela sentença, onde ali sim obrigará o empregador a pagar, sob pena de responder com o seu patrimônio. Mas poderá o empregador ou as duas partes buscar um recurso, aquela parte que se sinta prejudicada em alguma situação. O recurso cabível tem prazo para ser distribuído e o processo continuará. Irá para uma instância superior, podendo chegar inclusive às instâncias superiores, o TST, o próprio STF, a depender da matéria que esteja sendo discutida. Partindo para essas instâncias superiores, também haverá uma decisão a partir da instância de segundo grau, que são os tribunais regionais do trabalho. A decisão muda de nome, não é mais sentença, chama-se de acórdão, que poderá sim passar do Tribunal Regional para o TST, como eu disse, também para o STF. Havendo essa decisão dos tribunais superiores, aí não cabe mais decisão nenhuma, não cabe nenhum outro recurso. O processo transita em julgado e volta para aquela vara de origem para que continue o processo na sua outra fase, na sua fase de execução. Em rápidas palavras, é o que acontece com o processo judicial trabalhista. Mas é importante, porque aqui o tempo realmente é diminuto, que você dê uma lida um pouco mais aprofundada na própria CLT para entender um pouquinho mais do direito processual do trabalho.